Shalom, queridos. Nosso discipulado, hoje no capítulo 25. Glórias a Deus. Vamos ver aqui agora o nosso querido Abraão, solteiro, viúvo, não é? Que é aquele decide da vida dele. Estou notando que nós estamos numa trajetória de conhecimento de como iniciou a cidade, a nação de Israel, que é motivo de muito amor para cada um de nós estarmos com muito amor por esta nação, pelo fato de que Deus tem uma trajetória com esta nação desde o capítulo 11, no versículo 31, e vai até Malaquias. Até Malaquias, toda a antiga aliança, tudo gira em torno dessa nação de Israel e desse maravilhoso Jesus que foi prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A trajetória aqui é toda essa. É Deus formando um povo, santificando o povo para que o seu filho nascesse, para que a promessa se cumprisse. E isso aí entra a nossa alegria de saber que nosso discipulador, Renê e Ana Maria da Terra Nova, são os mentores dos seus apóstolos Elias e Rai, e que todo o Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém tem que ter consciência do que ele fala, do que ele entregou para nós através do Espírito Santo. Ele entregou uma visão em que nós devemos amar Israel, orar por Israel, visitar Israel, porque a igreja foi implantada em Israel. Então, foram 12 discípulos de Jesus Cristo, judeus, então, cristãos, israelitas, que fundaram a igreja. Como nós podemos ficar separados, indiferente à história desta nação e de ser grato a Deus por esta nação e de orar por esta nação? É essa a visão do apóstolo René. E nós aderimos e acredito que todos os discípulos devem estar interessados, porque honrar aos mentores dos seus apóstolos, Elias e Rai Nascimento, é honrar a Deus. Todos que estão aqui nessa visão, celular no modelo dos 12, o M12, deve ter consciência de que esta visão é bíblica. Então, vamos lá para o capítulo 25, onde Abraão, os descendentes de Abraão e Quetura. Aqui está os descendentes dele e a Quetura, são os assuntos desse capítulo. Quetura foi a mulher que ele escolheu para casar. Depois dizer para você que é mais uma vez a fragilidade na vida de Abraão e na vida de qualquer um que é chamado por Deus. Deus chama para aperfeiçoar. Nenhum é perfeito, mas também não deve continuar do jeito que foi chamado. Cada dia ficando mais santificado, mais cheios de Deus. É esse o projeto de Deus, é andar com a gente e nos levar ao nível de santidade. Abraão, mais uma vez, aqui está fazendo algo desagradável, porque lembrem que ele foi mandou buscar uma esposa para o seu filho. Nós já estudamos isso no capítulo anterior. Ele manda trazer uma esposa para o seu filho do meio da parentela. No capítulo 24, nós estudamos isso. E agora está Abraão casando com uma mulher que não era do meio da parentela. Segundo alguns historiadores, ela era da nação árabe. O seu nome é Quintura, porque significa incenso. E alguns acham que ela era uma vendedora de incenso. Para quê? Para deuses estranhos, não é? Se ela não era israelita. Então, Abraão pisa na bola. Cuidou do filho e não cuidou de si mesmo. Casa com uma mulher que não é do meio da parentela. Mas eu quero dizer para vocês que esses erros dos nossos personagens bíblicos não foram contados aqui em vão. É para que você não faça o mesmo. Nessa trajetória de erros, cada erro dele foi sofrimento, trazendo consequências ruins. Aqui com a Quetura ele teve Midian, entre os outros filhos que nasceram do ajuntamento dele com Quetura, teve a Midian, que foi um dos inimigos de Israel. Vocês lembram dos midianitas? Se não lembram, ainda não passaram por esse capítulo da Bíblia,
Continue lendo 3 capítulos diariamente em suas casas, cada discípulo e cada discipulador, para que fique sabendo de toda essa história bíblica e contar isso na maior simplicidade, porque o projeto de Deus é que a gente saiba toda a história que ele contou aqui nesse livro santo chamado Bíblia. Falar com tranquilidade, né? Você sabe quem são os midianitas? Por um dos filhos de Ketura, mas sabe explicar? Então vão lendo a Bíblia, certo? Vão lendo que vocês vão saber tudo. Que Deus se interessa que você saiba, que eu saiba tudo o que ele deixou escrito aqui. Pois é, por causa de um casamento, uma mulher que não era da parentela, está aqui trazendo mais um inimigo para Israel. Através dele, Ketura, nasceu Midian. E agora, depois disso, depois desse resultado de ter vários filhos com Ketura e filhos com outras mulheres, segundo alguns estudiosos, Abraão era que nem um rei, tinha direito a várias, né? É que nem um rei, mas esse negócio de várias ter direito que diga é permissão de Deus. Na época dele tinha essa permissão. O homem gerar um filho com escrava, o homem ter concubinas, mas sabe que nunca deu certo isso, né? Isso foi no tempo de Abraão e hoje, com a vida de Cristo, a Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, temos a consciência que o homem tem uma única mulher e vive com ela até a morte separar. Esse é o projeto de Deus. Abraão morre aqui nesse capítulo, encerra a história de Abraão em termos de contarmos mais detalhes sobre ele, não temos mais detalhes. Tudo que já sabemos sobre ele já é o suficiente para a gente não praticar os erros e os acertos dele ficam nas nossas vidas, copiado. Como, por exemplo, ser o pai da fé, isso é o desejo de Deus para todos nós, que nós tenhamos fé semelhante a Abraão. Mas os erros de Abraão não é para ser copiado, é para a gente rejeitar e nunca praticar, não é isso? E aqui ele morre com 100, no capítulo 25, no versículo 7, está dizendo que Abraão morreu com 175 anos. E depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, filho dele. Isaac morava perto de Beer-Lahai. Agora vamos ver a história de Isaac, continuação da história de Israel. E Deus está uma trajetória de homens escolhidos por ele para fundar a nação israelita. Vamos ver Isaac agora. Vemos Isaac, vamos também ver os descendentes de Ismael, que logo após dizer que Deus abençoou Isaac, aqui no versículo 11 do capítulo 25, fala dos descendentes de Ismael. Ismael, ele foi filho de Abraão com Agar, a egípcia, serva de Sara. Ela deu luz a Ismael. E aqui nós temos o nome dos filhos, dos descendentes de Ismael. E os anos de vida de Israel foram 137 anos. Morreu e foi reunido ao seu povo. Ismael morreu com 137 anos. Teve filhos e filhas. E foi reunido ao seu povo, você sabe, é sepultado na mesma sepultura que os seus descendentes ou seus ascendentes, que os seus descendentes ou ascendentes foram sepultados. Quando diz isso, reuniu ao seu povo, depois e morre falando sobre isso. E foi para a mesma sepultura da família. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, da imediação do Egito, no caminho para a Síria, e eles se estabeleceram diante de todos os seus irmãos. Então, Ismael fica bem perto de Israel. Ismael, que fundou, que deu origem a um povo que foi um povo valente, um povo que Deus disse que ia abençoar, porém não tanto abençoou Isaac. Isaac é o que funda a nação onde Jesus Cristo vai nascer. Ismael, ele foi abençoado nas áreas materiais, em tudo, porque era filho de Abraão, porém não teve a bênção semelhante a Isaac. Ele se torna inimigo do seu próprio irmão. Você sabe já por quê, não é? Por causa do pecado de Sara, ter duvidado de Deus e mandar a escrava gerar um filho, por ela não ter tido filho ainda. Tudo isso já foi dito, eu estou apenas repassando. Descendente de Isaac. Nesse mesmo capítulo 25, nós vemos os descendentes de Isaac.
São estas gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Aram, e irmã de Labão, o arameu. Então foi no meio da família que Isaac tomou Rebeca, da sua família, como Deus queria, não queria que eles se misturassem. E assim foi feito. Abraão fez certo com seu filho e errou na escolha dele. Mas graças a Deus que o Senhor manteve o propósito dele quando Isaac continua o mesmo propósito de Deus de não se misturar para formar uma nação santa chamada Israel. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Aqui já vemos mais uma estéril. Deus gosta de permitir certas coisas na vida dos chamados, daqueles que são escolhidos, para servir de edificação, para mostrar o poder dele. É para a gente não esquecer dele. Quando você vê uma pessoa escolhida por Deus, hoje, vamos falar assim, uma pessoa escolhida por Deus e entregue na mão de Jesus, que é assim que a Bíblia diz, que Deus é quem nos entrega na mão de Jesus. Jesus disse certa vez que se o Pai não enviasse para ele, ele de maneira nenhuma poderia receber, mas o Pai enviando, ele jamais lançaria fora. Então é Deus que escolhe, entrega para Jesus, e essas pessoas que Deus escolhe, que entrega para Jesus, elas têm coisas terríveis na vida dela, que a pessoa diz, mas fulano, uma pessoa escolhida de Deus, tem um filho daquele jeito, mas fulano, tem o filho escolhido de Deus, tem um problema como esse de saúde. É para poder a gente ser diferente, né? Para as pessoas verem que a gente enfrenta de maneira diferente as situações. Você vê o caso de Paulo, ele teve um espinho na carne, era um sofrimento, e ele pediu a Deus para tirar e Deus não tirou. Mas por que Deus não tirou? Para a edificação dele e das pessoas que estivessem ao seu redor. Porque viram como Paulo enfrentou aquela situação. Paulo não ficou paralisado, Paulo não ficou dentro de um quarto chorando, Paulo não ficou depressivo, Paulo continuou fazendo a obra de Deus de maneira excelente, mesmo tendo um sofrimento que Deus rejeitou, não quis tirar. Então, as coisas acontecem na vida dos escolhidos é justamente para a edificação dele, para que as pessoas vejam que eles são diferentes. Os escolhidos enfrentam o sofrimento de maneira diferente daqueles que não são escolhidos. É essa a nossa lição que nós tiramos, né? Nós vemos aqui o Isaac já casando tudo direitinho na santificação, dizer assim, mas um casamento santo, porque ele agora, a mulher dele é estéril. A gente acha que tudo que vem de ruim nas nossas vidas é porque é pecado. Nem tudo, nem tudo. Tem coisas que Deus permite para edificação nossa, para que as pessoas vejam a diferença do santo para o profano. Olha a diferença de Isaac, ele orou o tempo todo orando, até que Deus ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. E depois que fica grávida, outra coisa acontece. Na vida dos escolhidos é assim. Em cada prova ele é aprovado para que todos vejam a ação de Deus na vida deles. Depois que luta, orando para que ela tenha filhos, aí ela vai ver que a gravidez estava meio estranha, aí consulta a Deus, porque aquele processo na barriga dele, certamente o movimento dos gêmeos na barriga chamou a atenção de Rebeca. Ela consultou a Deus e Deus disse que eram duas nações brigando dentro do ventre dela, gêmeos, né? E além disso, saber que aquele que era o mais novo ia ser o que ia receber a bênção da primogenitura. Seria aquele que seria abençoado de uma maneira toda especial. A bênção da primogenitura, que era dada aos filhos de Deus nessa época de Abraão, era que eles seriam bastante abençoados nos campos, não faltaria alimento, porque a riqueza do ser humano é ter comida, né? É o principal, senão não vive, né? E a bênção do primogênito é isso, que não faltaria comida, tudo que plantasse daria frutos. E a outra coisa também dessa bênção era que eles seriam sempre vencedores sobre os seus inimigos. Então, no ventre de Rebeca já tinha aquele mais novo que ia receber a bênção, quando na verdade
a primogenitura era para o filho mais velho, para o primeiro filho. Então já vem mais problema aqui para Rebeca e Isaac, sendo eles escolhidos de Deus, continuando a obra que Deus fez de Abraão, de fundar a cidade santa chamada, a nação santa chamada Israel, cheios de problemas. Então, quando você olhar para um líder e ver problemas na vida dele, doença, e ver filhos com problemas, você lembre que o Senhor está permitindo para você ver a maneira como ele reage. E certamente vai reagir diferente de você e de muitos. Vai receber vai estar agindo com aquele sofrimento, sem paralisar, confiante em Deus, continuando a fazer a obra do jeito que Deus determina, sendo frutífero, fazendo o reino de Deus crescer. É assim que é o filho de Deus. Você vê uma líder, tem um filho excepcional, líderes que têm filho excepcional, você vê eles paralisados, a obra vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. As pessoas ficam de lá olhando, meu Deus, e ele não é santo, e ele não é bom, e ele não foi escolhido por Deus? Por que isso? Pois é, para você ver que isso não paralisa a vida daqueles que têm consciência que foram escolhidos por Deus. A gente segue em frente sem paralisar até a volta do Senhor Jesus. Nenhum líder escolhido por Deus fica paralisado pelas provas que vêm sobre ele. Então, aqui nós vemos Isaac prosseguindo, orando pela esposa, a esposa gerando filho, os filhos tendo problema, e nós vamos indo juntos nesse cumprimento da obra de Deus. E agora nós vemos, eles nascem, né? Os filhos nascem, cumprimento dos dias para que desse luz, eis que havia gêmeos no ventre de Rebeca, e nasceu o primeiro filho ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão com a mão segurando o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Então, quer dizer, se Isaac tinha 60 anos, ele passou, quando ela deu à luz, ele casou, ele tinha 40 e passou 20 anos orando. Brincadeira? Mas ele ficou desanimado? Ele perdeu a fé? Escolhido de Deus, venha o que vier, ele prossegue firme no propósito que Deus tem para a vida dele. Não fica paralisado. E Deus prover tudo. E o nome do Senhor é glorificado. Nasce os meninos, né, como foi dito aqui, e aí nós vemos no versículo 27, desse capítulo 25, Deus falando que eles cresceram, os meninos cresceram, Esaú se tornou perito, caçador, homem do campo, Jacó, porém, era homem pacato, morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque era caçador, era aquele rapaz assim que chamava a atenção de todos pela agilidade, enquanto que Jacó, Rebeca, amava mais, porque era aquele que estava sempre em casa com ela, ajudando nas coisas da casa. Ai, meu Deus, que diferença de um para outro. Mas o erro aqui, como eu já disse a vocês, os escolhidos de Deus não são perfeitos, eles andam no caminho da perfeição até chegar na dimensão que Deus requer. Mas olha aqui outro problema, que um se agrada de um filho e outro do outro. Rebeca com Jacó e Isaac com Esaú. E aí, Isaac envelhece, né? E pede ao filho que, por favor, deixe comer um pouco. Não, Isaac envelhece, não. Aí, o filho Esaú, ainda estamos longe dessa parte. O filho Esaú chega da caça, das suas andanças, e chega com muita fome e vê Jacó com um prato de lentilha, comida gostosa, cheirando. E aí ele pede para Jacó. Jacó, ele sabe, não? Ele desejava a bênção do primogênito, desde o ventre que ele mostra isso, que ele já está lutando com ele lá dentro da barriga, e sai agarrado no calcanhar dele, então chegou a oportunidade dele. Mas é claro que Deus já sabia quem era Esaú, sabia que ele não dava valor à bênção do pai. E aí, nessa hora, ele troca o prato de lentilha, o prato daquele guisado gostoso, pela primogenitura. Agora imagine que tipo de pessoa era Esaú.
Deus sabe todas as coisas, já sabia e tinha avisado a Rebeca que o menor ia dominar o maior, ia receber a bênção da primogenitura, então estava sendo aquele que estaria sobre o mais velho. E ele troca realmente, não deu valor. Meio brincadeira, será que ele não sabia que ele seria próspero em todas as áreas da vida dele, venceria os inimigos com essa bênção? Mas na hora de ver o prato de comida, é isso que acontece conosco ainda, queridos. Vamos tirar uma liçãozinha disso aqui? Quantas de nós, filhos de Deus, escolhidos por Deus, entreguem ao Senhor Jesus Cristo nos purifica, nos santifica, e de repente a gente, no meio de caminho, está vivendo na nossa frente, né? A mulher pode ser uma mulher também, ela vê na frente dela aquele homem que não tem nada a ver, que não é o que Deus quer para a vida dela, e ela se sujeita a esse homem, às vezes casa, às vezes não importa para ela, ela quer aquele homem, quer, é o prato de lentilha dela. E vice-versa, o homem também. Geralmente, as quedas dos filhos de Deus é por comida ou por sexo. Então, quantos perdem a bênção também porque precisa se alimentar de uma maneira saudável, e não resiste, senta numa mesa, come tudo que ele acha que tem direito, que ela acha que tem direito, mesmo sabendo que está danificando o templo do Espírito Santo que ela ou ele é. Você sabe que tem comidas saudáveis e tem comidas que não são saudáveis. Deus deixou na Bíblia escrito. Nós não estamos na lei, nós estamos no amor. E o amor é para que a gente ame a si mesmo e ao próximo como a si mesmo. A gente precisa amar a nós mesmos e amar o nosso próximo. Então, nós estamos no amor, não estamos nas leis, para dizer assim, ela está procurando falar de lei, isso foi no passado, Deus proibiu animais esses, animais aqueles, disse que os que eram puros e os que eram imundos, não estou nisso, isso já acabou. Eu estou no amor. Você sabe que não tem mais lei para isso. Jesus Cristo veio, nos salvou, e com comidas erradas ou não, a gente vai estar no céu com Ele. A única diferença é que a gente está encurtando o tempo que Deus tem aqui com a gente, ou mesmo não encurtando, vivendo o tempo que Ele determinou, mas com vida sem qualidade. Você sabe a influência de um alimento errado no seu corpo, mas você come porque você acha que o maior valor para você é satisfazer o seu apetite. Esquece que o maior valor para você deve ser se alimentar do pão da vida, que é Jesus Cristo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas você é capaz de trocar aquele prato de comida saudável por aquela comida que lhe dá prazer, mesmo sabendo que pode passar 2, 3 dias se sentindo mal, tendo problemas no intestino, problema no fígado, não se incomoda com isso. São as duas coisas terríveis na vida do ser humano que afetam a vida dos escolhidos de Deus também, assim como afetou a vida de Esaú, que era o